Imagine que ao se mudar para uma nova casa, você acaba se tornando vizinho de uma ex-estrela do K-pop. Agora, além de lidar com os altos e baixos da vida universitária, você estará envolvido com essa diva linda e fases novas em sua vida irão surgir. A história inicia com Won Jun em um veículo com seu melhor amigo. O garoto está se mudando para um apartamento para ficar mais perto de sua faculdade. Quando chega no local, Won Jun se depara com uma garota na frente do prédio. Ele a cumprimenta, no entanto ela não é muito simpática e nem retorna os seus esforços de puxar um assunto. Won Jun acredita que a conhece de algum lugar, só não consegue se lembrar da onde, então a questiona se ela se lembra dele ou se já se conheceram. Contudo, a garota nem se presta a abrir a boca. Então o garoto entra no apartamento, conhece os seus colegas que ele vai dividir a casa e ajeita suas coisas. Quando ele está arrumando os cartazes para pendurar avisando que ele dá aula particular, Won Jun percebe que a sua janela dá direto para a casa daquela garota nada simpática que ele recém havia conhecido. E quando os dois acabam cruzando os olhares, ele volta seu rosto para dentro e tenta disfarçar. Então vemos que a garota digita para alguém que ela acredita que seu novo vizinho possa ser um stalker. Voltando ao Won Jun, ele recebe uma ligação de seu melhor amigo, Sujin, e recebe uma notícia muito boa. A mãe do garoto conseguiu um aluno para Won Jun. Com o valor das aulas, ele conseguirá pagar o aluguel e todas as suas despesas apenas com um aluno. Won Jun fica extremamente feliz e seu amigo pede de volta o moletom que havia dado de presente para o garoto, pois é da sua cantora favorita. O nome dela é Duna e como não vão lançar mais nada sobre ela, Sujin quer guardar tudo que é possível de sua ídola. Mais tarde, quando Won Jun está saindo de casa, acaba se deparando com aquela garota novamente e se lembra da onde que a conhece. Ela é a ídola de seu melhor amigo. Como a estrela já veio acusando ele de estar a seguindo, Won Jun acha melhor deixar claro que não é nenhum stalker e que ele nem escutava as músicas que a garota cantava. Em seguida, vemos Won Jun sendo entrevistado pela mãe do aluno que seu melhor amigo conseguiu para ele e parece que está tudo dando certo. Quando o garoto está indo embora, esquece seu cachecol e a mulher corre para entregar para Won Jun. Depois da entrevista, o garoto está passando pela parada de ônibus quando se depara com alguém lendo seu cartaz. Então ele se aproxima para conversar sobre essa pessoa estar precisando de um tutor. Quando o ser se vira, Won Jun se depara com a sua paixão da escola, Jinju. Os dois decidem sair para tomarem alguns drinks e a garota revela que agora está estudando na mesma universidade que Won Jun. Mais tarde, quando estão esperando os ônibus, Won Jun oferece seu cachecol para que Jinju não fique passando frio e vá quentinha para casa. Na próxima cena, vemos Won Jun chegando no apartamento e do lado de fora do prédio ele encontra Duna na neve. A garota parecia estar chorando. Então ele se aproxima para ver se pode fazer alguma coisa por ela. E assim que chega perto, Duna acaba desmaiando. Então Won Jun liga para a emergência e tira seus casacos para aquecer a garota o máximo que der. Quando Duna acorda no hospital, Won Jun pergunta sobre o responsável por ela, para que possam avisar sobre o que aconteceu. No entanto, a garota fala que não tem nenhum e nem família, então Won Jun decide assinar como seu responsável. A enfermeira passou alguns cuidados para ele que a garota precisa ter para sua recuperação, então Won Jun retorna ao hospital com essas coisas. Duna começa a se passar um pouco e pede que o garoto vista as meias que recém comprou para ela. Então Won Jun realiza o seu pedido e os dois começam a se dar melhor. No dia seguinte, Sujin liga para seu melhor amigo para contar que a mãe daquele aluno que ele havia conseguido para Won Jun desistiu das aulas, pois a mulher sentiu o cheiro de cigarro no cachecol do garoto. Por mais que Won Jun não use, o cheiro deve ter pego quando ele conversou com Duna antes de ir para a entrevista. E quando o garoto sai de casa, Duna está o esperando. E daquele dia em diante, todas as vezes que ele pisava o pé para fora do apartamento, a garota parecia surgir. Até quando Won Jun foi estender as suas roupas de madrugada, a garota estava no lugar. Ele fica um pouco nervoso por ter um moletom com o tema da ex-estrela e tenta se explicar falando que pertence ao seu amigo, até que vai devolver e só usa por ser forrado de lã. Won Jun decide perguntar para Duna se ela está afim dele, por estar agindo de maneira estranha com o garoto nos últimos dias. E ela começa a rir, dizendo que nunca se apaixonaria por Won Jun, mas que aceita
aceita ser sua amiga, já que ele parece ser um cara legal. Assim que o sol começa a nascer, a conversa deles é interrompida e Duna se prepara para fazer o seu pedido. Na faculdade, Wonjun recupera o seu cachecol. Ele até ofereceu para Jinju ficar com ele. No entanto, a garota fala que está com um cheiro forte de cigarro. Os planos do garoto de conseguir dinheiro dando aula não estão dando certo e ele começa a ficar abalado com isso. O estopim foi quando Duna o ligou se passando por alguém que queria virar aluna e faz brincadeira com isso. Então, Wonjun explode. Ele fala para ela que os dois têm vidas muito diferentes. Ele precisa estudar, conseguir dinheiro, fazer as suas coisas e agora lidar com Duna que fica atrás dele o atormentando. Sendo assim, a garota decide se afastar. Nos próximos dias, Wonjun sentiu falta de Duna. Diante disso, o garoto decide ir até a casa dela e a convidar para sair. No entanto, ela não estava em casa e quando chega, o ignora. Vemos agora Wonjun assistindo uma aula na faculdade. De repente, uma pessoa usando sapatos que fazem barulho e ecoa pela sala começa a subir as escadas e se senta ao lado do garoto. É Duna. Ela fala que escutou o que Wonjun tinha falado na porta do seu apartamento e gostaria de sair para comer naquele momento. Contudo, o garoto pede que ela espere pelo menos a aula acabar. E na próxima cena, vemos os dois se alimentando. Duna avisa que irá o ligar e que por via das dúvidas, ela alerta que não é para ele se apaixonar por ela. Entretanto, Wonjun fala que acha difícil isso acontecer. No dia seguinte, o garoto decide ir atrás de um emprego para conseguir pagar as suas contas e é contratado em uma cafeteria. No local, ele acaba se deparando com Jinju e descobre que ela será sua colega de trabalho. Uma curiosidade sobre Duna é que ela sempre está ligando para um contato chamado P em seu celular e essa pessoa nunca a atende. E na próxima cena, a garota encontra Wonjun do lado de fora do prédio e comenta que o ligou mais cedo e ele não o atendeu. Então agora que os dois passaram de desconhecidos para conhecidos, quase amigos, Duna deixa claro que não gosta que recusem as suas ligações. Sendo assim, mais tarde Wonjun está em um barzinho com seus colegas de turma e quando a garota o liga, ele atende. No entanto, um de seus colegas pega o celular de sua mão e não quer devolver. Quando o garoto tenta pegar, o seu colega o ameaça. Duna estava por perto e decide ir até o lugar. Ela chega mandando que o rapaz solte o celular de seu amigo e caso não faça isso, ela fala que vai quebrar uma garrafa de vinho na cabeça dele. Duna realmente não estava blefando e quando vai fazer isso, Wonjun usa o capacete de uma moto próxima para impedir que aconteça algum acidente grave. Depois, Wonjun vai até a farmácia comprar alguns medicamentos para cicatrizar a sua mão, que acabou cortando com os cacos de vidro. E quando estão do lado de fora conversando, Jinju aparece e os convida para irem em uma festa. Duna imediatamente começa a se arrumar para ir para casa. Ela fala que não bebe com desconhecidos. No entanto, vemos na próxima cena os três no apartamento da ex-estrela tomando algumas cervejas. Jinju acaba dormindo no chão da sala enquanto davam altas risadas e seu pai a liga. Duna foi muito legal a atender e falar que é da classe da filha do homem, que como está tarde, a garota decidiu dormir na sua casa, mas que ele não precisa se preocupar que logo a sua filha o ligaria. Wonjun e a ex-estrela vão parar no terraço. Como ela bebeu bastante, está cambaleando. E em certo momento, o garoto precisa assegurar para que não aconteça um acidente. Nessa hora, Duna chega bem perto dele e fala que da próxima vez para ele se afastar se não quiser que aconteça algo entre os dois. No dia seguinte, na faculdade, Wonjun conversa com Jinju para saber se ela chegou bem em casa, pois a Duna não a viu indo embora, e nem ele. E a sua amiga fala que ficou chocada com algo que viu e até esqueceu de agradecer a garota pela noite. Jinju acrescenta que Wonjun não precisa esconder que ele e Duna têm um caso, já que os viu se beijando. O garoto não consegue nem se defender e explicar o que aconteceu, pois ao avistar outro rapaz, Jinju se despede rapidamente e vai até ele. À noite, Wonjun ajuda a Duna a separar o seu lixo reciclável e demonstra estar irritado com algo. Os dois até acabam meio que brigando por causa que o garoto disse que ela se infiltra e fala o que vem em sua cabeça, sem pensar se os outros vão a interpretar mal. Acrescenta que deve ser por isso que não tem amigos ou alguém. Em consequência, a ex-estrela se irrita também e responde que ele tirou toda essa conclusão pela maneira em que ela fala, então pergunta se ela deveria estar vendendo remédio para emagrecimento nas redes sociais, já que tudo isso é culpa dela e ela não conseguirá recomeçar a sua carreira. Wonjun fica surpreso com o rumo que a conversa foi levada. Ele não queria ter deixado a entender essas coisas. Duna simplesmente
surta em seguida, joga o restante do lixo no chão e sai batendo o pé. No dia seguinte, o garoto ficou pensando que a ex-estrela poderia estar passando por alguma coisa e por isso vem agindo assim. Então, quando esbarra nela, pergunta para Duna se ela não gostaria de jantar com eles, e a garota aceita. Depois, quando vão dar uma volta, Wonjun a questiona a razão dela ter saído do grupo musical que ela participava, e apesar de várias pessoas estarem supondo um monte de coisa, Duna responde que foi por simplesmente não conseguir mais cantar. Em seguida, eles acham uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia e a garota consegue pegar uma sereia. Ela revela para seu novo amigo que hoje é seu aniversário. Vemos em seguida algo que aconteceu no passado da ex-estrela. A garota avisou para um homem que não conseguiria cantar e o homem quis continuar a apresentação do grupo mesmo assim. No decorrer, Duna acabou desmaiando e caindo de cima do palco. Antes disso acontecer, estava passando por sua cabeça várias lembranças das pessoas dizendo que ela iria falhar e iria acabar vendendo remédio para emagrecer na internet. Outras pedindo que ela tirasse fotos com um bico em sua boca. Voltando aos dois, Duna diz para Wonjun fazer o coração de Jinju disparar para saber se ela gosta dele. A garota lhe dá umas dicas e pede que ele teste com ela. Quando faz, a ex-estrela fica impactada. Mais tarde, quando Duna chega em casa, tem um presente a esperando na sala e a garota sai correndo de pés, descalço pela rua procurando pela pessoa que o deixou. Enquanto isso, Wonjun liga para Jinju para explicar que não tem nada acontecendo entre ele e a ex-estrela. A sua amiga o responde que fica feliz com isso. No dia seguinte, a ex-estrela ajuda o seu amigo a pensar no que pode significar a resposta de Jinju. E Duna acredita que a garota tem sentimentos por Wonjun como ele também tem por ela. O garoto se lembra de quando eles estudavam na mesma escola e passavam um bom tempo juntos. Um dia, Jinju perguntou para ele o que Wonjun respondia quando perguntavam a ele se os dois namoravam. O garoto dizia que eram apenas bons amigos e ao mesmo tempo almas gêmeas. Vemos na próxima cena, Duna, ela está se trocando em seu quarto quando escuta o barulho de uma câmera sendo usada para fotografar. No entanto, quando ela vai procurar para ver se acha alguém, não o encontra. Em seguida, a ex-estrela começa a ficar nervosa, quem não ficaria, e fecha todas as janelas de casa. Depois, quando vai ao banheiro lavar o seu rosto, a garota acaba presa lá dentro. A porta não abre por nada e, sufocada naquela situação, ela acaba quebrando o espelho do cômodo. Enquanto isso, Wonjun no trabalho cria coragem e convida Jinju para ir ver as cerejeiras, que estão lindas nessa época do ano, e a garota aceita. Quando o garoto chega em casa, vai procurar a sua vizinha para contar sobre as novidades e acha estranho tudo estar fechado, então grita por ela na porta de seu apartamento para ver se ela responde e começa a escutar umas batidas. Wonjun a segue e percebe que Duna está trancada no banheiro. Quando finalmente consegue abrir a porta, ela sai de lá com uma cara exalando estar exausta e a garota fica o abraçando por um tempinho. Mais tarde, Wonjun está consertando a maçaneta do banheiro. A garota desabafa sobre não ter tido um pai e as pessoas sempre sumirem ao longo de sua vida. Em seguida, reclama de não ter mais seus cigarros, então o garoto fala que acredita ter visto uma cartela no armário da cozinha. Duna vai até o cômodo pegar estes que seu amigo havia encontrado, contudo logo depois os joga no chão e fala que não gosta deste tipo. Ao perceber que a ex-estrela não estava nada bem, Wonjun a convida para dar uma volta e os dois se divertem descontando a sua raiva em um brinquedo bate-bate, jogando basquete, entre outras coisas. No dia seguinte, é o encontro do garoto com Jinju e tudo ocorre muito bem, até Wonjun comentar que jogou o jogo da toupeira com Duna na noite anterior. A garota parece ter ficado meio sentida com esse comentário. Em seguida, o passeio é estragado por causa de uma chuva intensa que começa e enquanto os dois estão na parada de ônibus para se protegerem, um amigo de Jinju aparece e oferece carona para eles. No carro, o colega de apartamento de Wonjun o liga para
para avisar que já estão esperando com pizza e bebidas. Coincidentemente, o amigo de Jinju também os conhece e acabam todos indo para a casa do garoto. No local, Duna percebe o desconforto de Wonjun, pois Jinju e o amigo parecem um casal, então a ex-estrela decide perguntar se eles estão juntos. E o rapaz responde que eles são como almas gêmeas por se darem muito bem. Wonjun fica um pouco tocado ao escutar isso, pois era o que ele dizia sobre o relacionamento dele e de Jinju. O garoto foi buscar picolés com Duna para o pessoal e antes de voltarem para a mesa, ele deu o seu casaco para ela se aquecer. Assim, quando a garota surge usando a roupa de Wonjun na mesa, Jinju parece ter ficado chateada. No dia seguinte, Wonjun convidou Duna para ver ele jogando basquete com o pessoal da faculdade, e Jinju também estava presente. Depois da partida, aquele amigo de Jinju perguntou se Duna e Wonjun queriam ir almoçar com eles. Entretanto, o garoto mente dizendo que tem aula e por isso não poderia ir. Quando está apenas ele e Duna, o garoto confessa que não queria passar pela mesma coisa da noite anterior e a sua amiga o alerta que assim ele irá perder o seu amor. Wonjun então conta que Jinju já sabe de seus sentimentos. Há um ano, quando estavam prestando os vestibulares, o garoto se declarou para ela e depois disso, nos próximos dias, ela simplesmente sumiu. Mais tarde em casa, Duna escuta o barulho de alguém como se estivesse entrando no local e ao perguntar quem era, ela só enxerga uma sombra saindo correndo. Então a garota entra em nervos e não consegue controlar as lágrimas que escorrem em seu rosto. Na próxima cena, vemos que a ex-estrela chamou seus amigos para fazer algo em sua casa. De repente, para não ficar sozinha, e enquanto Jinju e Wonjun estão pegando besteirinhas para comerem, Jinju rebate quando ele fala que não é tudo isso e nem confiável. A garota diz que ele se subestima demais e é incrível. Em seguida, mostra os amigos na casa de Duna. É o dia da mentira e cada um tem que contar uma na mesa. Então Jinju fala sobre um garoto ter dito que gosta dela, mas ela não respondeu ainda por não ter certeza do que sente. Acrescenta que toda vez que alguém se aproxima demais, ela se afasta com medo de se machucar. Apesar de ter parecido uma verdade bem concreta, a garota ri em seguida e fala que é claro que é uma mentira. A próxima vez é de Duna que diz sobre achar ter um stalker. No entanto, ela deixa claro que isso que está falando não é mentira e aponta para onde ela acredita que ele esteja. Realmente, a ex-estrela acertou e a pessoa sai correndo. Todos na mesa o seguem. No caminho, a pessoa jogou a sua câmera para trás e Jinju conseguiu a pegar. Já Wonjun o alcançou e agarrou as pernas desse ser que ficou batendo para o soltar. Contudo, assim que chegam os seus amigos e seguraram a pessoa, Wonjun descobre que se trata de um garoto. Duna quer que o próprio grupo lide com essa pessoa e acredita que ele mereça receber uma garrafada de cerveja na cabeça. Entretanto, quando vai se aproximar, a garota não tem coragem de fazer isso. Na próxima cena, vemos que o pai de Jinju é bem rigoroso com ela. Logo que escurece, ele manda mensagens um pouco pesadas, perguntando onde que a garota está e Jinju avisa que já estava voltando. No ônibus, a garota fica vendo as fotos dela e de Wonjun na escola. Voltando ao Wonjun, quando ele chega em casa, se depara com Duna em sua cama segurando a sereia que ela pegou na máquina de bichinhos em seu aniversário. O garoto decide deixar ela no lugar e ir dormir no sofá da sala. Entretanto, não muito tempo depois, Duna desce para a sala e senta no sofá com ele. Wonjun entrega para ela uma declaração que fizeram o Stalker assinar assumindo seus atos. O cartão de memória com as fotos que ele tirou e fala que resetou os computadores do rapaz para que ele não tivesse mais nada sobre ela. Tudo isso irá ajudá-la caso um dia Duna decida o denunciar. E no fim, os dois acabam adormecendo no lugar, com a garota em cima dele. No próximo dia, Wonjun vai trabalhar em um parque de diversão para ganhar um extra, e a sua amiga apareceu no lugar para fazer companhia para ele em seu intervalo. Contudo, o garoto não terá esse tempinho e Duna acaba tendo que se divertir sozinha. Apesar de sair um pouco tarde de seu trabalho, a garota espera seu amigo e depois os dois vão jantar. Duna confessa que tinha medo de quando não pudesse mais cantar ou dançar, pois ela não sabe fazer nada além disso e não teria o que fazer com o seu tempo livre. Mas, hoje vivendo com todo esse tempo de sobra, ela está gostando ainda mais do que pensava que seria. Em seguida, os dois abrem biscoitos da sorte e a mensagem de Wonjun não foi muito legal. A garota sugeriu
sugeriu que fizessem isso para animar um pouco o menino trabalhador. No entanto, em seu recado estava: você encontrará seu inimigo no pior momento, estará indefeso como um rato diante de um gato, e continua mais coisas não muito legais. Mas Won-jun fica tranquilo, pois ele não tem inimigos. No ônibus, quando estavam no caminho de volta para casa, descobrimos qual era o bilhete de Duna. Nele dizia: é hora de superar seu relacionamento passado e começar um novo. Será que era realmente uma mensagem do universo para ela? Bom, a garota interpretou como um sim e guardou o bilhete no bolso da calça de Won-jun enquanto ele dormia em seu ombro. No dia seguinte, Won-jun e Jin-ju presenciam uma briga que aconteceu entre um casal de namorados na faculdade. A garota é coreana e o rapaz brasileiro. Por um momento, Won-jun acredita conhecer essa garota doidinha, entretanto parece ter se enganado. Jin-ju ficou sabendo da história do bilhete da sorte de seu amigo e pede que ele o alcance para que ela coloque fora e quebre a maldição. No entanto, quando a garota vai o ler, o recado diz para que siga com um novo amor e esqueça o interior. Jin-ju acaba ficando surpresa. Vemos agora Ira Choi, a garota que estava brigando com o namorado no meio da faculdade. Ela está quase sendo expulsa do lugar que mora por ter cometido diversas infrações e descobrimos que Ira Choi morou um tempo no Brasil. A garota está bem chateada por causa do término de seu relacionamento, então as suas amigas decidem levá-la junto ao encontro às cegas. E Won-jun percebe que Duna não consegue ter paz em sua vida mesmo. Postaram uma foto dos dois em um site de fofoca deles comendo na noite anterior e muitas pessoas a xingaram na internet por estar seguindo com a sua vida. No dia seguinte, enquanto está estendendo as suas roupas no varal, Won-jun acha o bilhete da sorte que ele havia recebido e acredita estar amaldiçoado por causa que ele se lembra de ter entregado para Jin-jun. Então o garoto corre para bater 3 vezes na madeira. Mais tarde, Won-jun está em seu quarto estudando, quando Duna entra e diz que eles sairão em um encontro para aproveitarem o dia lindo que está lá fora. Mas o garoto precisa a deixar na mão, depois de receber uma ligação de seu colega de apartamento avisando que precisa que ele vá no endereço enviado o mais rápido que conseguir, questão de vida ou morte. No entanto, quando Won-jun chega no local, era um encontro às cegas e fica ainda pior, pois a sua inimiga está de volta, Ira Choi. A mãe dos dois deram à luz em questão de 1 minuto de diferença, assim um nasceu no dia 31 de dezembro e o outro no dia 1º de janeiro. As mães já planejavam que os dois se casariam desde pequenos, contudo a convivência deles não era a melhor coisa para Won-jun, pois a garota o incomodava muito, falando que ele teria que a respeitar por ser mais velha e sua futura esposa. Então, quando tinham 12 anos, Ira Choi foi para o Brasil com a sua família, mas deixou um recado para Won-jun, que era para ele a esperar. Caso o garoto se casasse com outra pessoa, a garota o amaldiçoaria. Enquanto isso, Duna também estava passando por uns bocados em casa. A luz em sua casa parou de funcionar e a garota teve que passar o resto do tempo do lado de fora, ou ficaria no escuro. Voltando a Won-jun, no meio do jogo, Ira Choi e o garoto foram sorteados a darem um beijo. No entanto, ele fez de tudo para impedir isso, com sucesso. Mais tarde, o colega de apartamento de Won-jun chega primeiro e se depara com Duna do lado de fora. O rapaz conta para ela que o garoto se deu bem no encontro às cegas e parece que saber disso mexeu um pouco com os sentimentos da garota. De volta a Won-jun, ele compra algumas coisas para deixar Ira Choi menos alcoolizada e revela que já a conhece. Então a garota briga com ele por ter a tratado mal e fingido que era a primeira vez que se viram. Ao perguntar a razão de ter feito isso, Won-jun fala que é por ter alergia a ela. Em seguida, Ira Choi começa a chorar e conta que seu namorado recém a largou, então o garoto a leva para casa para que ela chegue com segurança e não faça nenhuma besteira. Duna ainda está do lado de fora esperando Won-jun chegar, e assim que o garoto aparece, ele vai dentro da casa dela para ver o que aconteceu para que esteja sem luz. Como está de noite, Won-jun não pode fazer muita coisa, mas percebe que sua amiga queimou um pouco do dedo com o cigarro. Então pega um gelo para cuidar dela. Duna comenta que é estranho ter começado a sentir dor só quando Won-jun reparou na ferida, e o garoto fala que é assim normalmente, você não se dá conta que se machucou, mas quando a ficha cai, começa a doer. Então, a conversa leva a outro rumo. Duna pergunta se é por isso que ela se sente assim no momento, e cada vez se aproxima mais de seu amigo, até que o beija.
beija. No dia seguinte, o garoto acaba tendo uma conversa com Duna. Ele não quer que ela o beije se não sente nada, então combinam de fazer apenas o que amigos normalmente fazem. Mas não é apenas isso que Wonjun enfrenta. Jinju fala indiretamente que gosta dele e pede que ele não se afaste dela. Como se já não fosse o suficiente, nos próximos dias há novas moradoras na casa. Duna convidou Jinju para ficar em um quarto que estava vazio. E os colegas de Wonjun convidaram Irachoi para se mudar para o primeiro andar também. À noite, enquanto Duna está do lado de fora, Jinju vai lhe fazer companhia. E acaba falando sobre ter ido morar no lugar para saber a resposta de Wonjun sobre se gosta dela ou não. Então a ex-estrela deixa claro que também está envolvida nisso e por isso não pode oferecer a sua torcida para esse casal acontecer. Na noite do dia seguinte, Duna acaba indo em uma balada, enquanto em casa o restante do grupo faz uma noite de bebedeira. Quando estão se preparando para dormir, Wonjun convida Jinju para dar uma volta e no fim acaba explicando para ele o que aconteceu para que ela sumisse logo depois que o garoto se declarou para ela quando eram mais jovens. A família de Jinju é totalmente desequilibrada e depois de ver seu pai cortando o cabelo de sua irmã só por ela estar gostando de um menino, a garota decidiu que não queria Wonjun envolvido nesse mundo de solidão em que seus pais a colocavam, então decidiu se afastar. Wonjun sente muito por ela ter aguentado morar na casa de seus pais por todo esse tempo e ter passado por isso, mas ele é sincero e conta que não sente mais a mesma coisa. Wonjun acaba até se desculpando por isso. Mais tarde, um rapaz que Duna encontrou na balada a leva para casa e ele quer algo mais com ela. Wonjun repara que a garota não está confortável e decide intervir. No entanto, o rapaz alerta o garoto quando os dois estão sozinhos perto do veículo dele, que Duna já faz isso há tempos. Ela sai com vários caras para chamar a atenção de um em específico e que caso ele esteja se apaixonando, é melhor cair fora, pois será mais um iludido. Essa conversa que Wonjun teve com o rapaz se arrasta para dentro de uma discussão dele e Duna. A garota diz que não sabe ao certo o que sente por ele, mas que realmente pode dar em nada. Ela pode estar se apaixonando, como pode também estar muito carente, mas independente de qual for a resposta, o que Wonjun decidirá fazer? Bom, a resposta dela vem em seguida, pois o garoto a puxou e lhe deu um beijo. Nos dias seguintes, os dois continuam ficando, mas não revelaram ainda aos demais que o cercam. Certa noite, Wonjun se encontra com seu melhor amigo e depois eles vão para a casa dele. O garoto descobre que o grupo musical que Duna participava irá voltar aos palcos. No entanto, parece que até o momento sem a sua amada. Ao pesquisar um pouco mais sobre a vida de Duna na internet, Wonjun se depara com várias notícias relatando sobre a família conturbada que a garota tem. A única pessoa que se salva como sua responsável era sua avó, que acabou falecendo, segundo as reportagens. Então, depois de ter bebido um pouco, Wonjun decide ligar para sua amada e falar para ela que quer saber tudo sobre Duna. Qual é a sua história e seu passado? Ele quer se envolver de verdade com ela. E a garota diz que queria poder o ver naquele momento. Após ouvir essas palavras, Wonjun, como um garoto completamente apaixonado, pegou o primeiro ônibus que havia disponível e voltou para casa só para encontrar a sua amada, que o esperava em sua cama já dormindo. No fim, os dois passaram a noite juntinhos. E na manhã seguinte, o segredo do casal não ficaria mais escondido, pois os colegas da casa acordaram primeiro e prepararam café da manhã na sala. Assim, quando se depararam com Duna e Wonjun descendo juntos do quarto do garoto, sacaram tudo na hora. Mais tarde, a mãe de Duna vai a visitar e fala que ela deveria se arrastar de volta para o grupo musical, pedindo que a aceitassem de volta. A garota não concorda, contudo não deixa de ir à noite disfarçada à estreia de suas ex-colegas. Enquanto isso, Wonjun recebe um convite de Jinju para ir ver o show de fogos de artifício depois de seu trabalho. E por mais que o garoto tentasse recusar, ela implorou para que ele fosse. No lugar, a sua amiga retoma o assunto sobre gostar dele e fala que por mais que ele já tenha rejeitado, ela não quer se arrepender de não ter dito como fez anteriormente. Mais uma vez, Wonjun se desculpa por não sentir mais a mesma coisa e confessa
confessa que é algo que ele queria ter ouvido há muito tempo atrás. Jin-Ju acaba sendo sincera demais e comenta que quer que a Duna o largue daqui a um tempo e que quando ele for atrás dela arrependido, Jin-Ju vai estar rodeada de rapazes para o fazer ciúmes. Won-Jun demonstra ser um cara cada vez mais bacana e responde a sua amiga que ela é o tipo de garota que qualquer rapaz gostaria de namorar. Ele pede que Jin-Ju nunca deixe ninguém mais a maltratar, mesmo se for alguém de sua própria família. Na próxima cena, vemos que quando Duna está indo embora da apresentação, ela recebe uma mensagem de um homem perguntando se ela está no local. Em seguida, voltamos para Won-Jun, só que já é de madrugada e o garoto está do lado de fora da casa, preocupado que a sua amada ainda não tenha voltado. Ira-Choi vai um pouco na rua fazer companhia para o seu colega de residência. Agora que Jin-Ju se mudou, ela está sozinha, já que Duna também está fora de casa. A garota repara que Won-Jun está meio tristonho por não saber onde que a sua amada está e oferece um abraço para ele. E o garoto acaba recusando sem nem pensar muito. Não muito tempo depois, Duna liga para ele e pede que a encontre em uma rodoviária. A garota decide que quer ir viajar e assim os dois entram em um ônibus. Eles passam um ótimo dia juntos no que parece ser a antiga casa da falecida avó de Duna. E à noite, o relacionamento deles sobe mais um degrau, depois de fazerem aquilo. No dia seguinte, o casal vai na farmácia comprar alguns medicamentos por Duna estar resfriada. E quando estão quase chegando em casa, há um homem esperando pela garota. Assim que ela o enxerga, solta a mão de Won-Jun, que por mais que tente pegar a mão de sua amada mais uma vez, de novo ela se solta. Duna entrou no carro do homem e Won-Jun ficou processando o que estava acontecendo. Na próxima cena, vemos a garota no veículo. Descobrimos que ele é como se fosse o empresário de Duna. O homem toca no assunto dela retomar a sua carreira antes que passe muito tempo e seus fãs comecem a lhe esquecer. Duna ainda está muito chateada pela forma que o homem a deixou sozinha naquela casa depois que ela decidiu dar uma pausa na carreira. E em seguida, começa a ter um ataque de ansiedade pedindo que ele pare o carro. Como o homem não a obedeceu, a garota desceu do veículo em movimento e os dois discutiram no meio da estrada. Duna fala sobre como ele sabia que ela gostava dele e por isso se aproveitou de seus sentimentos para manipular. Já o homem discorda e diz que não foi bem assim. Se ela o amasse de verdade, não teria estragado o grupo e feito eles perderem seu ganha-pão. Voltamos ao Won-Jun e vemos que o garoto, apesar de ter sido trocado, continua esperando a sua amada voltar na casa e telefonando para ela. No entanto, a garota ignora suas ligações e logo depois, Won-Jun recebe uma chamada de sua mãe. Enquanto isso, Duna teve que fazer uma paradinha em um hospital para imobilizar um de seus pés. A garota parece que o torceu quando saiu do veículo em movimento. Após ser atendida, o empresário ameaçou Duna que caso ela não volte agora para os palcos, a garota não o verá mais. E a resposta que recebe em seguida é inesperada para ele. Duna diz que antes iria fazer de tudo para que essas palavras não se cumprissem, mas hoje não liga mais. Na próxima cena é mostrado que Won-Jun está ajudando a sua irmã no hospital. A ligação de sua mãe foi para lhe avisar sobre o estado da garotinha e ele não hesitou em ir vê-la, pois sabe o quanto ela sofre com essa doença. Duna voltou para casa depois do hospital, onde ela achou que o seu namorado estaria, mas descobriu que o garoto já havia saído. No dia seguinte, Ira-Choi chamou Jeong-Hoon para lhe ajudar em um projeto que ela está montando na faculdade para o seu curso de moda. O garoto, que está tendo uma quedinha por ela, aceita e quando veste a roupa que Ira-Choi está montando, percebe que a garota não está mais na sala. Ao ouvir gritos de pessoas discutindo, ele decide ir atrás para ver o que está acontecendo e descobre que o ex de Ira-Choi está a incomodando para voltar. A garota sofreu muito por ele, ainda mais depois de o ver ficando com várias meninas na faculdade. Então Jeong-Hoon chega a chamando de gata e fingindo estar namorando com ela. Em seguida, o garoto expulsa o ex do local. E assim, Ira-Choi, que já tinha uma quedinha por ele também, acabou tendo seu sentimento triplicado. Agora vemos Won-Jun chegando em casa e logo de cara se depara com Duna do lado de fora, que conversa com ele sobre viajarem juntos como se nada tivesse acontecido. Foi questão de tempo para os dois começarem a discutir. Ainda mais depois a garota falar para ele
perguntar o que quiser, como o que Duna deve ter feito com o homem. Won-jun não acredita que ela não reconhece que deve lhe pedir desculpas, então lhe dá as costas e sobe para o seu quarto. No caminho, o garoto avisa um de seus colegas que estava na sala que irá se mudar antes das férias de inverno. À noite, Duna se encontra com uma das integrantes de seu antigo grupo em uma cafeteria. Durante a conversa, a garota diz que durante um tempo descobriu que odiava Duna por querer ser como ela e ter seu talento, mas isso era uma camuflagem para não admitir que odiava a si mesmo, e que acreditou nela quando ela saiu do grupo alegando que não conseguia mais cantar, pois caso não tivesse acontecido isso com Duna, certo que aconteceria com ela. Então a sua ex-colega deixa claro que a entende e as duas têm um encontro agradável. Ao acaso, Won-jun também encontrou uma amiga. Jin-ju foi buscar as suas coisas que ela havia deixado no trabalho, e como era o garoto quem estava fechando o estabelecimento, os dois acabaram conversando. Jin-ju toca no assunto de ter se afastado do grupo por não se sentir bem ao ver Duna e seu amado juntos, mas que gosta muito deles e espera que um dia consiga voltar a se reunir com todos. A garota também diz que quando o vê com Duna, percebe o quanto ele muda, no entanto de uma forma boa. Mais tarde, Duna sobe até o quarto de Won-jun para o questionar a razão dele ter falado para os outros que iria se mudar. E no fim, a conversa foi levada até o rumo dele a perguntar o motivo de ter feito aquilo, de ter o largado naquele dia para ir com o homem. Duna é sincera e fala que agiu daquela maneira por não saber que a pessoa que ela tinha medo de perder era ele, e que ainda está aprendendo sobre seus sentimentos, então pede que Won-jun pegue leve. E o garoto se declara para sua amada que apesar dela ter causado vários sentimentos ruins dentro dele, isso despertou uma vontade ainda maior de conquistar o coração dela. Aos pedidos de Won-jun, Duna pede desculpas e fala que o ama, e em seguida eles se beijam. Os próximos dias são bons para o casal, tanto que Won-jun até compra uma aliança. Certa noite, os dois vão assistir um show pequeno e Won-jun precisa sair um pouco para atender a ligação de sua mãe, que estava fazendo contato para avisar que a sua irmã irá passar por uma cirurgia. Quando o garoto volta para a apresentação, se depara com Duna em cima do palco. A sua amada foi convidada pelo vocalista para cantar uma música. Enquanto isso, Ira-choi está bebendo com as suas amigas e depois que a garota apaga na mesa do bar, elas pegam o celular de Ira-choi e mandam mensagens para todos os caras avisando que ela precisa de ajuda para ir para casa, a fim de arranjarem um namorado para ela. Quem aparece no fim é uma pessoa que elas não haviam imaginado. Jong-hoon surge e a carrega nas costas até pertinho da residência onde eles moram. Em certo momento, os dois quase se beijam, mas o garoto desiste por causa que a sua amiga está alcoolizada. Então acredita que é melhor rolar quando ela estiver 100% sã de suas ações. No entanto, Ira-choi fala que esse momento do quase beijo deles a deixou sóbria. Sendo assim, Jong-hoon lhe dá um selinho e depois segue para dentro da casa. Mas Ira-choi vai atrás do garoto, um beijinho não é o suficiente para ela. Ainda mais pela queda enorme que desenvolveu por ele, e os dois acabam se envolvendo de verdade. Won-jun e Duna acabam fazendo uma viagem para a praia, e lá o garoto incentiva sua amada a voltar para os palcos, caso seja algo que ela queira muito. Depois, os dois passam alguns dias longe um do outro por causa da condição da irmã de Won-jun, e nesse meio tempo, Duna recebe uma carta avisando que ela está sendo processada por quebra de contrato unilateral por ter se apresentado naquele dia. Então, o empresário de Duna vai a visitar e a única forma de impedir que esse processo se arraste e acabe com a imagem da ex-estrela será ela voltando aos palcos imediatamente, mas para isso terá que terminar com Won-jun, pois a mídia e todos nesse ramo irão cair em cima dele. Na próxima cena, vemos que como seu amado ainda não voltou, Duna foi visitar Jin-ju e confessa ter sentido saudades dela. Agora, quando Won-jun chega em casa e dorme na parte de baixo com Duna, percebe que ela não está mais usando a sua aliança e que no lixo da garota havia os cigarros que seu empresário usa. Então, o garoto decide ir atrás do homem e pede
que ele a deixe em paz. No entanto, depois de ouvir o empresário falando que o lucro que eles podem obter com Duna é grande, significa que a chance de prejuízo é 3 vezes maior. E com a volta dela, nem a empresa ou qualquer um envolvido em sua carreira poderá se dar o luxo de assumir o risco de um relacionamento. E acrescenta uma pergunta para o Won-jun sobre quem ele realmente acredita que deve deixá-la. Na próxima cena, vemos uma reunião de Duna, seu empresário e a gravadora. O homem explica para a mulher da gravadora que a estrela quer ter mais autonomia em seu trabalho e assim eles preparam a estreia de uma carreira solo. Em seguida, vemos que a garota se mudou para um lugar maior e melhor. Seu empresário pegou o seu celular, o que significa que ela não terá mais contato com as pessoas que criou um relacionamento em seu tempo de pausa. E Duna fala para o homem que dessa vez dará certo. Ela finalmente descobriu o que quer fazer para ser feliz, e realmente está agora. Passado algum tempo, Won-jun encontra um dia a Duna e até aquele momento ele não tinha mais a vista ou tido notícias além das que haviam na internet sobre ela. Os dois vão jantar e Duna revela que tem acesso restrito ao seu telefone, que até para chegar até ele hoje foi difícil, pois há um segurança que a acompanha em todos os lugares, até na porta do banheiro. A garota sente que a gravadora tem medo que ela fuja ou estrague as coisas como da última vez. Won-jun conta que irá servir ao exército e Duna explica que ela só precisa estabelecer a sua carreira para poder se envolver com ele novamente. Isso levará apenas 2 anos. Mas Won-jun fala que ela não precisa se preocupar com ele e decide que quer pôr um fim no relacionamento deles. Duna fica chateada com essa decisão e revela que quando decidiu voltar aos palcos, disse para o empresário que iria continuar com Won-jun. Mas agora o garoto não está cumprindo com o que havia prometido a ela e está a dispensando. Depois desse dia, a carreira de Duna nunca parou de decolar e Won-jun cumpriu o seu tempo no exército. O garoto agora está dormindo na casa de Ira-choi e Jung-hoon, que nunca mais se separaram após aquele beijo, e trabalhando no local que seu melhor amigo administra. Certa noite, eles receberam uma surpresa de Jin-ju, que conta sobre como foi a sua ida na época em que morou nos Estados Unidos e no Brasil. E o grupo se reencontra na casa em que eles moravam antigamente. Aproveitaram para fazer um último encontro nela, já que a proprietária irá reformá-la e passará para seu filho. No fim da noite, depois de ter colocado seus amigos em um táxi, o garoto volta para pegar o casaco que ele esqueceu na residência e acaba encontrando Duna no lugar. Os dois saem para beber juntos, mas apenas conversam. No dia seguinte, Duna chorou e ficou deprimida após o encontro que teve com seu amado e decide ir atrás dele. A garota fala para o Won-jun que graças a ele que ela está viva hoje e feliz, pois na época em que se conheceram não precisava de muito para que ela fizesse uma bobagem consigo mesma. Por isso que o garoto significa tanto para ela, e agora que as coisas estão melhores, que Duna gosta de si mesma, das coisas que faz, que eles podem ficar juntos, ele fica se fazendo. Won-jun pede desculpas por ter vacilado com a sua amada e diz que se arrepende todos os dias por isso, mas pede que agora ela o deixe em paz. Contudo, os dois já estão com lágrimas escorrendo por seus rostos e se abraçam falando o quanto sentiram saudades um do outro. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!